você sofre. O sofrimento, ele é opcional. Se ele é opcional, é porque você ainda não percebeu a existência de Deus. Você acha que sim. Você não percebeu nada de Deus. Você vive remontando os dias como se isso fosse uma coisa. Você nem sequer percebeu que a sua vida aqui na Terra é Deus que comanda. Ou você acha que esse sol bate aqui diariamente? Por quê? Da onde vem essa energia? Então, vocês têm Deus como se fosse desse tamanho. E não é assim. Deus é muito grande. Não é no tamanho, é na sabedoria, é em tudo. É perfeito. Então, veja, quando você ergue o seu pensamento e pede a Ele mais fé, evidentemente que o caminho mais rápido para você ter fé é a dor. É muito mais rápido. Porque vocês estão acostumados assim. Se alguma coisa te incomoda, você desesperadamente vai atrás dos recursos para parar aquilo. Não é? E às vezes, na maioria delas, você procura em caminhos errados. Por exemplo, uma doença. É uma coisa que dói. Mas a doença, ela vem pela falta do seu espírito. É ele que traz a doença. Porque, veja, há uma distribuição energética que o seu espírito faz para o seu corpo, para você poder viver. Olha, ele sabe, o seu espírito sabe da missão aqui na Terra, que vai passar por isso e aquilo. Por que que ele determinou aqui do meu lado que ele queria passar por isso? Para ele ter fé. Agora, se é um espírito mais evoluído, ele não sofre. O sofrimento desculpe, mas eu não sou evoluído, mas eu não sofro. Eu não sofro por nada. Porque eu sei que está tudo na mão de Deus. Olha, se Deus mandou aquilo para mim, está reservado para mim, eu quero ser humilde o suficiente para passar por aquilo bem. Por isso é que nós escrevemos aí, não basta estar vivo, é preciso viver. Você tem que procurar uma maneira de viver. Ó, o Senhor Jesus deu a vida aqui, dando uma maneira de ser feliz. Você segue? Se você seguir, você é feliz. Não segue. Porque se seguisse, estava sorrindo sempre. Muito bem. Então você veja que a dor, ela vem para aumentar a fé, para que você possa considerar o primeiro mandamento como mandatório. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem que ama a Deus sobre todas as coisas aqui? Então, não vamos nem começar. Não é não? Então existe doença do espírito. Você vai no doutor, ele vai dizer, o pâncreas, você está diabético? É porque o seu pâncreas não está fornecendo açúcar. Mas a doença é do espírito. Você precisa de uma doença que freie você, a gula. E nada melhor do que a diabetes. Não é? A diabetes segura você. Se não segura, esses recursos que tem aí são recursos que não curam, eles só apenas adiam o problema, não é? Bom, e assim são todas as doenças. Um espírito evoluído,
não tem doença. Ele aceita tudo que Deus está mandando para ele, ainda com amor. Aceita e ainda devolve com amor. Não é? Ainda vai ver os seus irmãos necessitados para ajudar. Porque sabe que a compreensão do mundo da população encarnada é pobre. É muito pobre. Ser rico não é ter, é ser. Já falei isso. Aí então, você pode dizer que o mais pobre em ter aqui, talvez seja o mais rico aqui. Porque aqui o seu dinheiro não vale, aqui vale é ser alguma coisa. O que você é? Então analise, você faz uma análise. Existe uma diferença muito grande entre ter e ser. Entre ter e ser. Para vocês aqui os valores da vida estão no ter. Enquanto você estiver nisso, você é um espírito dentro da miserabilidade. Você pode ter para a sua subsistência, só isso. Mas é excesso, que prejudica, que faz mal. A não ser que você arrume uma caixinha aí que consiga passar para o lado de cá com tudo aquilo que você trouxe. Mas aqui não vale. Como é que faz? Aqui vale é você ser alguma coisa. É a boa ação, é a caridade, é a disponibilidade interna do seu coração em servir o próximo. Como é que você quer ser feliz? Ainda exige de Deus. Ser feliz se você não é nada. Não quer sacrifício nenhum, não quer nada. Só quer apenas ser feliz, quer sorrir sempre. Num mundo miserável como este, como é que você quer sorrir? Você tem que se adaptar ao mundo. Aceitar, você tem que aceitar a todos. Concordar, você pode não concordar. É um direito seu de não concordar. Aquela atitude, você não concorda com ela, mas você aceita. Entendeu como é? Nós precisamos pensar um pouquinho, fazer um exame de consciência e verificar o que nós representamos dentro do contexto onde vivemos. Você tem uma família, você aproveita o amor primário, aproveite esse amor primário para você evoluir. O amor primário é o amor que você tem por aqueles que vocês chamam de sangue, que é consanguíneo. Na realidade, esse amor, ele perpetua aqui do meu lado. Ele ainda, para você sair dele, vai um tempo. Às vezes, encarnações. Às vezes, na maioria. Mas nós estávamos falando aqui, é um outro assunto. Vocês me levaram para esse assunto. Nós estávamos falando sobre os planetas, não é? E sobre os 2/3 da população encarnada que vai desaparecer. Esses 2/3, o caminho já está pronto. Existe um planeta que está se aproximando aí. Eu não sei se aqui na Terra vocês já detectaram a presença dele dentro da galáxia, a Via Láctea, dentro de vocês aí. Ele está se aproximando e ele se propõe a receber os 2/3 que vão para lá. É um planeta de expiação. Por que de expiação? Por quê? Porque esses 2/3 vão dar uma evolução lá. Vão ajudar aqueles que estão lá a se evoluir. Ver que 2 mais 2 são 4. Essas coisas, né? O raciocínio, uma ciência melhor no raciocínio, tudo bem. Mas o que interessa é
a evolução. Então o que esses dois textos estão fazendo aqui na Terra hoje? Estão atrapalhando a evolução. Por que o senhor diz que está atrapalhando? Porque o vegetal já está subindo. O vegetal, ele já está numa situação melhor. Dentro do ambiente ele está melhor. E agora, com essas transformações que vai existir, ele vai melhorar ainda mais. Então, vai acontecer o seguinte, eu já falei da alface, não falei? Então, a alface, o verde da alface, eu dei o exemplo de alface, podia ter dado de outra coisa qualquer. O verde dela não vai ser mais esse verde que vocês estão enxergando. Por quê? Porque vai existir alterações dentro da galáxia onde a distribuição energética vai ser diferente. Então o ambiente aqui vai ser outro. Entendeu? Hoje você dá valor ao dinheiro como sendo o dinheiro aquilo que é o maior. Amanhã eu tenho certeza que você não vai ser o dinheiro. Entendeu? Não adianta você ficar planejando aí, olha, vou deixar isso aqui para Maria, vou deixar isso aqui para Benedita, vou deixar isso aqui para Sônia, vou deixar... Isso tudo é estupidez. Você não conhece o futuro, você não sabe nada. Você é cego. Como é que você fica querendo distribuir? Ainda acha que está fazendo justiça. Olha, casos que eu vejo aqui diariamente, aqui na casa, desse tipo de coisa. Entendeu? Quando que a verdadeira fortuna é o que você apreende de Deus. Essa é a fortuna. Então, se você me trouxer que o homem mais rico em ter e o mais pobre em ter, é fácil de você ver. Agora, espiritualmente também é fácil de verificar. Às vezes aquele que nada tem é mais evoluído do que aquele que tem a vontade e assume compromissos espirituais de grande porte. Depois não vai saber como fazer, não é? Quando na realidade aqui do meu lado a justiça de Deus é plena. Vocês não entendem assim. Você acha que a justiça do homem aqui é a certa, que é essa aqui, inocenta culpado e culpa inocente. Então para vocês essa está certa, a de Deus está errada. Só que aqui a justiça funciona. E eu fico muito triste de vê-los reclamar. Oh, meu Deus do céu, eu não merecia isso. Eu já falei para vocês que não existe vítima. Não existe vítima. Já muitas vezes falei, não existe. Então não reclame. Se alguma coisa tira você do conforto, aceite aquilo e toque a vida para frente, porque não venha me dizer que você não merece, que você não mereceu, porque você fala assim porque você não enxerga nada, nada. Se você enxergar um pouquinho, você nem reclama. Falou, oh, meu Deus, muito obrigado, tá tudo certo. Não quero nem pôr a mão, não é não? Olha, não estou... o quê? Eu não estou falando isso porque aqui não vou voltar. Não, até voltaria, por que não? Mas acontece que eu estou numa missão diferente, né? Então, como é que eu vou voltar? Encarnar outra vez? Já encarnei tantas vezes aqui na Terra, muitas vezes.
Já falei para vocês que eu vivi aqui coisa de 4.000 anos e venho remontando encarnações, 8.000 anos. Então, essas coisas que acontecem aqui, mesmo dentro da Umbanda, são coisas de 5.000 anos atrás. Vocês não passam em roda de fogo? Roda de fogo é coisa de 5.000 anos atrás. Entendeu? Então, mas não existia pólvora. Não existia a pólvora, mas existia uma maneira de fazer o fogo. Então, se fazia. Ficava mais tempo. Hoje não, a pólvora facilita, não é? É rápida. Bom, muito bem. Vamos adiante? Então veja. Eu já falei para vocês que aqueles que já escutaram eu falar, me perdoem, mas eu preciso falar porque o público muda. Ah, tá bom. Eu vou voltar um pouquinho então. Eu disse realmente que a doença é espiritual. E a cura da doença é espiritual. Você não cura o seu corpo aqui na Terra. Você facilita os meios por estímulo. Porque a química é um estímulo. Agora, existem maneiras de se estimular aqui na Terra, coisas que o egoísmo não deixa que vocês pratiquem. Por quê? Por exemplo, a homeopatia. Onde é que eu vou achar um médico homeopata? É muito difícil. Você acha um médico que se formou alopaticamente, que exerce uma função, que fez um curso para chegar na homeopatia. Mas a homeopatia não dá trégua. É uma ciência de 4.000 anos atrás. É uma ciência que um paciente tem que ser estudado psicologicamente para ser receitado. Então, isto vai muito tempo e o médico perde dinheiro, porque aqui tudo é dinheiro, não é? Então, a homeopatia consegue cura, mas alopaticamente eu não conheço cura. Vocês acham que cura? Não, eu passei pela quimioterapia e já estou curado. Isso porque o problema é do espírito. Como é que faz? Câncer, desequilíbrio celular. Por que dá o desequilíbrio celular? Por quê? Deficiência espiritual. Do espírito. Ande mais rápido no crescimento espiritual que você não tem câncer. A não ser em casos de resgate. Tá bem? Vai precisar de um resgate, então tudo bem. E aí... Agora, o que me assusta é a covardia. Nossa, como sou covarde. Fulano, você precisa vir comigo porque o seu corpo já está praticamente quase a zero. Você vai esperar o quê? Eu estou te dando a oportunidade de dar a mão para você vir para cá. Você persiste em ficar aí, o seu coração vai parar, o seu cérebro vai parar. E aí? Como é que faz? Então é melhor Deus te ajudar agora, neste momento, e você deixar que eu ajude aquilo que eu posso. Eu vou trazer você e vou cortando os laços que te prendem nesse corpo, porque esse corpo já está podre. Você acredita que
A covardia é tão grande, a fé dessa criatura é tão pequena ou quase inexiste, não permite até ficar. Aí chega ao ponto dos nós desistimos. Então deixa mais um pouco aí. E fica. Conheço casos que está aí em regime de mecânica aí, a vida, só o cérebro funciona. O coração está fraco, está numa situação, e ele permanece por vários anos nessa situação. Ora, isso é covardia, é falta de Deus. É falta de Deus. Você que tem Deus, só é para já. Não é? Não, pelo amor de Deus, me ajuda aqui a sair disso aqui. Isso aqui já virou bicho. Mas ele tem essa opção? Com merecimento tem. Tá. O Itamar, fui eu que cheguei lá. Falei, Itamar, meu irmão, não falei que eu sou o Benedito, fiquei quieto. Falei, Itamar, e ele falando, queria que o pai Benedito, Itamar, não vai dar mais, porque você está nessa situação, a infecção já passou, quer dizer, seu corpo já não tem mais condição de lutar contra. Então vamos orar a Deus, pedir a Ele para que cesse isso, não é? Você terá outra oportunidade de virar aqui como um nenezinho, bonitinho, querido por todos. Ah, o neném. Não é isso? Não. Olha, custou. Até que eu disse, não, o Benedito que você está falando sou eu. Eu sirvo. Me abraçou, tá, né? Mentalmente ele me abraçou. Eu recebi o abraço e disse, olha meu irmão, vamos embora. Aí chorou. E a Irmandade que estava ali recolheu, né? Então, mas assistiu o enterro. Pediu, queria assistir o enterro. Aí fizemos toda a remontagem aí para que ele pudesse assistir, né? Assistiu, chorou. Ultimamente foi o Itaci, não é? Então, mas é tudo gente que está ligado conosco, porque vem aqui, aqui ele deixa algum amor. Então nós ficamos aí, todo esse mundo que você não enxerga, que é muito grande, que está aqui me ouvindo, que não dá nem para falar a quantidade, porque é uma coisa exorbitante, não dá para você ver. Esse mundo tudo fica assistindo e ajudando, torcendo e orando por aquela criatura. Porque o encarne é muito mais sofrido do que o desencarne. Muito mais. Mas o Itamar assistiu o enterro que ele quis. Pediu pra mim. Mas, por exemplo, se ele tivesse condições físicas de merecimento e quisesse ficar mais um pouco, poderia acontecer? Já aconteceu aqui. Aqui tem irmãos aqui nessa situação. Que foi merecimento, já poderia ter ido, mas quer continuar. Quer continuar. Mas isso é difícil, hein? Mas é difícil, porque olha, o espírito, depois de receber o entendimento daquilo que eu falo, vai embora. Pergunta para o José se ele quer voltar aqui. Por quê? Sai de um mundo de amor para vir nesse mundo aqui, onde um quer furar os olhos do outro. É egoísmo, é vaidade. Ninguém quer. Vem mesmo porque precisa ter contato com a dor, porque a dor é a sua amiga, é a que vai te levar à fé que você estava me falando.
É ela. Porque ninguém penetra dentro do seu coração, a não ser você mesmo, ou Deus. Ora, como é que faz? Eu não falo para vocês que a percepção, que a ação de sentir, esses que estão aqui conosco aqui há mais tempo já estão sentindo a presença daquilo que é bom, a presença daquilo que é mal, já estão adestrando a mediunidade de tal forma que ele consegue perceber até a localização do que é ruim. Por exemplo, vou falar. A Sônia esteve numa sala, eu não sei precisar exatamente porque é coisa tão insignificante que eu não... Mas você esteve numa sala onde tinham 3 pessoas. Quando você olhou a primeira pessoa, você pensou rapidamente, pelo amor de Deus, eu não fui com a cara deste homem. Olha, você pensou, e eu peguei. Mas por que você não foi com a cara dele? Porque o nível dele era muito baixo, o nível espiritual. E você já não está mais dentro deste patamar energético. Você está em outro. Entendeu? Então é evidente que você... Opa, choca. Você não... te choca. Existem pessoas que você olha, mas aquela moça é agradável, tem uma fisionomia alegre, uma fisionomia de amor. Eu acho que eu vou, não estou falando amor químico, não, amor, irmandade. Você diz, puxa, aquela moça, como você diz aí, eu fui com a cara dela. Mas não fui com a cara para querer casar com ela. Não fui com a cara para querer nada, não. Eu apenas me é agradável aquela fisionomia. Me foi simpática. Então, isso, a questão de simpatia é uma questão de formação cristã. Se você não é simpática a alguém, é porque a sua fisionomia, no momento que ela te fotografou, não foi agradável para ela. Isso acontece muito. Numa convivência, ela fala, puxa, como é que você chama? Charmila. Como? Charmila. Então, a Charmila não é aquilo que eu estava pensando da Charmila, ela é diferente. Olha o gesto dela, aí começa. Olha como ela foi agradável, ela puxou a cadeira para que eu pudesse sentar, ela me facilitou o trabalho aqui que eu tinha que fazer não sei o que, olha aí como ela facilitou. Ela passa a ser agradável, simpática. Então, o mundo da Charmila é um mundo melhorado, porque a conduta dela é uma conduta que saiu fora da miserabilidade. Miserabilidade são sentimentos horríveis que vocês têm. Você fala em... Você fala em beleza ou em feiura? Bom, então, voltamos um pouquinho. Aqui no mundo da Terra não existe feiura, como não existe beleza. Vocês não conhecem beleza. A beleza, ela é interna. Ela é o exercício do seu coração durante uma vida aqui. Diga. O senhor disse que ela, no primeiro momento, simpatizou com as pessoas porque era inferior. Pode acontecer
seja um espírito inferior não simpatizar com o outro por ser superior? Como? Pergunta se um espírito inferior pode não simpatizar com outra pessoa por ser superior. Não, pode. Acontece que o espírito inferior, aquele que está num patamar piorado, ele percebe ele sente que o outro está num patamar superior, entendeu? Pelo gesto, pela forma. Se eu não falei agora da Mila aqui, então, porque ele sente gratificado com a presença daquela pessoa. Agora, acontece que a maioria de vocês não conseguem perceber estas coisas, porque vive num mundo tão material, tão cheio de coisas materiais, que aquilo fica impregnado. Acha um que o Zé não mande para passar na roda. Acha. Por quê? Porque estão impregnados esse tipo de sentimento, de coisa, que isso aí forma aqueles miasmas de tal sorte que só girando ali não dá, vai precisar passar lá. E lá, a roda ela funciona assim. Você entrou dentro dela, não? Entrou junto com você uma das escolas do terreiro, entrou lá junto. Porque essa escola disse que ela queria evoluir, queria voltar a ser um espírito, ter um perispírito, assim como vocês têm. Aí então foi determinado a ela, então você vai passar porque ele tem horror à pólvora. Horror! Assim como alguns de vocês têm horror a alguma coisa, o dele é piorado, o dele ele sente na pele aquilo. O que ele vai fazer? Ele é matéria, ele vai puxar de você toda a energia magnética que lhe causa mal. Ele sabe. E com o poder da pólvora, pela rapidez e pela temperatura, ele quer sair dali voando. E ele sai voando. Ele sai e vai parar lá no meio do oceano. Chega lá, tem um local lá que é onde está mais próximo da força gravitacional e ele solta lá. Aquilo dispersa, aquela energia ruim. Esse é o trabalho dele, que ele se propõe para poder evoluir, para ter uma porque ele fazendo isso está fazendo para você uma grande caridade, coisa que vocês aqui na Terra é muito difícil a gente ver uma caridade. Você vê muito no máximo, uma generosidade no máximo. Você não vê uma caridade, difícil. Você não dá nem a sobra. E quando dá ainda arrepende. Você acredita nisso? Arrepende. Depois fala, eu fui dar para aquela pessoa, olha aí, devia ter destruído em vez de dar. Entendeu? Então, por quê? Porque o sentimento ainda é pequeno demais para as coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são puras. Olha, você quer ver? Se chegar no José, conversando com ele, eu nunca conversei, por isso eu não sei, mas tenho certeza que ele vai dizer. E dizer para ele, José, que ele está mais ou menos no mesmo nível desses irmãos todos aí. E disser, José, para poder melhorar a sua condição espiritual, você tem que encarnar. Diz isso a ele. Estou lutando contra isso. Ele se propôs a trabalhar aqui, a atender vocês todos, para ficar livre da encarnação daqui.
Não quer. Mas quem que quer? Olha o mundo, os níveis espirituais são heterogêneos. Então você acha mais gente ruim do que gente boa. Agora você vai viver aqui nesse mundo, vai lutar pela sua subsistência, que você tem que lutar, apesar de que você tem 24 horas num dia, onde 8 você trabalha, 8 você dorme e as outras 8 você vai para, fala aí, praia, vai para não sei para onde. Você não está preocupado com a dor do seu próximo, você não está nem um pouquinho preocupado. Mas fique tranquilo, que aqui eu vou mostrar para você. Uai, meu filho, que isso? Você está se esquecendo disso? Como você fazia isso? Você deixava uma oração, deixava de estar próxima de Deus para ir. Como é que chama esse negócio? Na praia. Praia. Para ir na praia. Daí vem o remorso, né, pai? O que você ganhou? Nada. Pelo contrário, até perdeu. E o remorso do lado daí, pai, que não fez as coisas? Isso aí é triste, muito triste. A hora que você entra em estado de equilíbrio aqui, que algum espírito superior chegue perto e tal, diz, ô meu irmão, tá? Ele passa, você sai daquele estado grosseiro de pensar, de raciocinar, para um estado melhor, de sentir. E que você vê que você deixou de fazer, você podia ter feito e não fez. Aí te dá o remorso. E o remorso te arrasta aí 500 anos aí. Fácil, fácil. Então, quando você pensa na dor, você fica desesperado por causa da dor, não é? Mas é a melhor amiga que você tem é a dor. Porque ela vai dar fé em você. Ó, dando fé, você já deixa de sofrer, não é? Vocês sofrem porque tem pouco Deus. Se tivesse um pouquinho mais, não, isso é por conta de Deus. Você não, ele ainda quer se meter em problemas que não são seus. Não são seus. O progresso é individual. Como é que você se mete querer que alguém perceba o que você percebe? Não percebe nunca, só com o sofrimento. Não adianta você falar, não adianta. Precisa ter paciência aqui com o fogo. Faz tempo que não tinha funcionado. Eu já estava saudoso da sua presença. Eu não fico acendendo, eu tô aqui no cantinho, pai. Eu pensei que você tivesse aprendido com a sua esposa de fugir de mim. José que me disse isso, eu ouvi aqui. É uma maneira, não é? Que José é um irmão muito dedicado ao trabalho dele, é um trabalho edificante. Só que ele tem gênio, não é? Porque pega daqui. Ele tinha que voltar, tem que voltar, vai voltar. Pode ser que não seja agora, daqui a pouco, mas vai. Isso não tem a dúvida. Um dia vai ter que ir. Por mais que o tamanho do trabalho que ele desenvolve aqui não representa nem um pouco do sofrimento que ele vai ter e evolução se ele encarnar. Encarnou é sofrer. Já começa quando dá. E a evolução, ela é bem maior do que esse trabalhão que ele tem, que ele faz aí desse lado. Veja só. Veja como Deus é perfeito. Vocês não enxergam as coisas. José vivia lá com o meu cavalo, lá onde ele vive hoje, muito bem.
Acontece que o pai é um espírito evoluído, é o dono do terreiro, é o evoluído, muito evoluído. Ele falou, ele pensou, não sei, né? Mas estou só falando coisas que ele pensou. Poxa, mas o José um dia foi meu filho aqui na Terra, aquele médium, o médium aqui também foi, estão lá vivendo, né? Porque não tem jeito, não morre. Mas estão com o perispírito ainda em perispírito. Isso ele nem se importa com isso. Então, vamos dar uma oportunidade aí, não é? Aí foi dada a oportunidade para os dois. Quem vem? A ou B? O Arte pulou fora. Não, eu não vou. Faz assim, você vai enquanto eu tomo conta aqui. Quando você voltar, aí eu vou. Quer dizer, quando voltar depois vamos ver, não é? Aí aquela luta e tal, o médium veio. Veio aqui, viveu, está vivendo aqui. E ele ficou. Bom, mas isso ficou assim. Mas o pai falou, bom, deixa eu aproveitar uma oportunidade. O outro lá que vocês não conhecem, que é mais evoluído ainda, disse, olha, vamos fazer o seguinte, ele vai fazer uma creche, vamos ajudar ele a fazer uma creche, e isso vai causar alguns problemas da cabecinha dele, que ele vai pedir recursos espirituais. Não deu outra, ele pediu. Aí encaminhamos para que o pai, que estava numa condição de umbanda e um pessoal um pouco diferente, mas precisava dos préstimos de um outro médium para curar uma filha, não sei como é que foi, porque eu não estava aqui. Aí ele foi até lá. Aí chegou lá, conheceu o pai aqui, mediunizado num médium, numa pessoa. Aí o pai disse, olha, eu estou te esperando. Aí ele não conhecia nada, não conhecia Umbanda, não conhecia nada, não é? Ficou assustado. Só para te dizer como é que funciona. Aí ele disse, olha, você não pediu para o seu guia, que o médium entendia que o guia dele era um guia que é o dono de toda essa região aqui. Bom, ele disse, ó, você não recebe aquele guia lá? Você não recebe. Então, você não pediu para ele alguém que lhe ajudasse aqui, junto ao terra-terra aqui? Pedi. Então, eu sirvo? Serve. O médium respondeu a ele. Passou. Aí ele disse ao médium, então você venha toda sexta-feira que nós temos trabalho aqui. Tudo bem. Como ele sabia que o médium então começou a ir na Umbanda. Bom, muito bem. Porque ele sabia que o médium tinha ligação com o José e o José estava lá. Eu trazendo o médium, eu vou trazer o José, porque o José governa uma falange enorme de irmãos. Aí não deu outra. Aí disse ao médium, vou trazer um amigo seu. Eu prometo para você que eu vou trazer um amigo seu. Parou. Demorou uns dias, nos próximos trabalhos, trouxe o José.
O José não tinha reconhecido assim de... porque é diferente, né? Mas a hora que o José percebeu que se tratava deste médium, que é conhecido dele, nossa, aí foi até pediu para ele, está aqui na terra minha mãe que está morrendo à míngua na Bahia. Ela está com câncer e sem recursos, dores absurdas. Eu queria que você pedisse lá, porque ele sabia que o homem pedisse lá. Aí deu o nome que a mãe usava aqui, passou. O homem lá não precisa disso, mas deu. Daí o médium levou e deixou, na frente, falou, o homem vem aqui, a primeira coisa que ele vai ler vai ser isso aqui, né? E o pai veio, viu, e foi lá, onde estava a mãe dele, e desencarnou a mãe. Aí o José, nossa, ficou muito feliz, né? Daí então facilitou a indicação do auxílio aqui na Terra, desde que não atrapalhasse a evolução mediúnica. Porque senão o José fala, eu quero um automóvel, dá um jeito de dar automóvel. Quero uma casa, dá um jeito de dar a casa, entendeu? E não pode ser assim. Então, para você ver como eles sabem das coisas, coisas que vocês aqui na Terra não sabem. Vocês não conseguem perceber. Como é que pode? E a vida aqui é regida com foco evolutivo, não tem outro. Então, a sua missão é casar com uma pessoa que é incompatível com você, de princípios, de forma, de tudo, para que você melhore a sua tolerância, porque não vai ter jeito, depois de 3, 4 filhos, 5 filhos, 8 filhos, não vai ter jeito, você, mulher, vai ficar submissa àquele homem. O amor primário está em você, você adora seus filhos. Não é por mérito, mas é porque Deus colocou amor maternal em você. Aí você fica preso e se sujeita a treinar a tolerância. Então é pela dor que a tolerância vem. A fé também, não é diferente. Vamos embora. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu estou cumprindo a minha parte. Que ela sempre é passar Deus de uma maneira mais fácil de você se aproximar dele. E a maneira mais fácil é o Senhor Jesus. Como eu sei que vocês, a tendência, as justificativas são milhares, acha justificativa para tudo, só que aqui a sua justificativa não vale. Não venha que me dizer, eu não sabia. Não. Então, eu venho aqui para isto, para ajudá-los a entender e perceber o mundo que você vive. Você não vai mudar o mundo. Você tem que mudar você, não o mundo. O mundo é problema de Deus, não é seu. Você não é Deus? Como é que você quer mudar o outro? O outro não sofreu ainda para aprender, ele precisa sofrer. Só aprende através do sofrimento, enquanto ele estiver num estágio. Depois que ele adquiriu um estágio melhor, ele não sofre mais. Aí é a dor. Aí tem que entrar a dor. Aí você pode achar que Deus seja cruel, não me importa. Mas, em verdade, eu te digo que o que eu estou falando é pura verdade. Queira ou não. Deus não é como você pensa. Ele é radical. Não tem essa história aí de, mas não existe a mais.
É ou não é? É ou não é? Não é? Não é? Então, sabe aquela história do Senhor Jesus? Ou está comigo ou está contra mim. É isso. Não existe o... Ah, bom, mas ele é bonzinho. Bonzinho não existe isso. Isso é hipocrisia. Você tem que ser bom. Bonzinho não. Tem que ser bom. Tem que ponderar as coisas, usar o sim e o não com o mesmo peso. Você não quer jogar uma pedra nesse negócio aí? Não, não quero. Então, eu tenho que respeitar. Entendeu como é? Assim como eu tenho que respeitar aquele que quer. Não, eu quero, então faço. Oi. Então, nesse caso, Deus não perdoa? Perdoar, você está perdoado. Mas a questão não é Deus. A questão é que você precisa evoluir. Entendeu? Porque Deus perdoa tudo. Tanto perdoa que existe, vamos falar em termos católicos, existem pecadores aqui terríveis. E no entanto estão aqui, estão com saúde. Deus perdoa, já perdoou. Existem milhares presidiários, não existe? Quer dizer, o ato ele perdoa. Agora, os débitos espirituais ele vai ter que acertar. E não são fáceis. Não se comprometa espiritualmente. Se alguma coisa que você for fazer que comprometa você espiritualmente, não faça. Porque se comprometer, você vai ter que acertar. Não tenha dúvida. Se você vai fazer algum ato que venha em prejuízo do próximo, não tenha dúvida que você vai acertar isso aí. Não adianta você vir com justificativa. Ah, bom, mas eu fiz porque naquele momento vai acertar isso aí. Entendeu como é? Não tem essa história que vocês aqui no mundo facilitam aí, né? Eu vejo aí, eu estou sempre ativo porque eu tenho este compromisso com vocês aqui. Então muitas vezes eu passo aqui, às vezes 24 horas, às vezes, as suas 24 horas eu passo, por alguns problemas que a própria casa nos traz, não é? O José, por exemplo, faz esse trabalho aqui, vou sair daqui e vou para hospitais, que os caminhos já estão traçados. É uma agenda aqui. E eles ficam me esperando. Aí eles fazem aquele corredor para mim e eu vou, sem medo de ser atacado. Tem esse detalhe. Que aqui na Terra é perigoso. É perigoso. As forças malignas são poderosíssimas. Se me pegarem, eu vou ficar preso. Sofrer não vou, mas vou ficar preso. E quanta coisa que eu preciso fazer, não é? Muita coisa. Então, existe essa proteção que um dia eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. É um verdadeiro exército. Ah, sim. Tem hospitais. Se eu não tiver o José para fazer esse trabalho, o marinheiro, eu não consigo entrar. Existe um exército maligno ali em volta, porque aquele que eu vou ajudar tem inimigos, e os inimigos estão ali, não saem dali não. Você está entendendo? Eles têm tempo, fica ali. Pensa, e fica atento, para ver se pode dar sofrimento. Quantos médicos que ele não é, o próprio médico não é culpado, mas ele não sabe disso. Ele vai lá, não, eu opero. O problema dele é estômago, eu vou operar ele no estômago. E não é no estômago. Entendeu? Opera, fecha, depois diz que operou, tá tudo certo. Já rasgou e já abriu o irmão. Não é. Por quê?
obsediado exatamente na hora que... Porque as forças inimigas, eu chamo de forças inimigas, são poderosíssimas. Seu país é governado por quem? Eu não posso estar falando isso, né? Entendeu? Eu te dou uma fatiazinha assim, você já fica contente, você não tem nada. Agora o fatião fica pra mim. O que ele vai fazer com isso, só Deus sabe. Porque pra cá ele não vai trazer. O que ele vai fazer? Mas abstraiu do próximo, promoveu o sofrimento, que é uma coisa que podia ser distribuído e ter melhorado o padrão de vida de todo mundo. Mas ele não o fez. Ele preferiu guardar a ele, para o filho dele, para a filha dele, para o irmão, para a geração futura, e deixou você sem. Entendeu? Você acha que isso vai... Aqui nesse mundo é que passa, mas aqui não passa. Você quer saber? Nem aqui, junto com o Zé, fica. Nem ali fora fica. Fica vagante aí. Cada vez que se aproxima para ajudar, você vê que não tem condição de ajuda, então larga. É Deus que vai cuidar dele. É muito triste, muito triste. Mas o que é? O defeito, o egoísmo é que faz isso. Esses pensamentos, essa forma de viver é sempre baseado em egoísmo e em vaidade. Então, traz você para baixo. Melhore isso que você começa a viver, como eu falo aqui. Senão, Deus esteja convosco. Amanhã tem mais, não é? Amanhã tem mais. Então nunca se queixar. Nunca se queixe. Porque a justiça é perfeita. A justiça é perfeita. Vítima você não é. Então,